É possível não ser autista e, do mesmo jeito, falar sobre autismo? Fazer vídeos sobre autismo? Dar sua opinião sobre os autistas? Sobre essa comunidade? É possível. Repare, todo assunto, toda área do conhecimento, uma vez que começa a ser mais difundida, as pessoas começam a ter suas próprias opiniões. Isso é comum, você vai falando sobre esses assuntos vão entrando na pauta do dia e você vai conversando sobre eles. Qual o problema então? Existem estudos, existe conhecimento que foi feito, foi propagado, foi validado pelos pares, existem práticas com evidências que são usadas nos tratamentos, é claro. Então, uma vez que você tem uma teoria ainda um pouco tímida, mas que ainda pode ser consultada sobre esse transtorno, uma vez que você tem essa literatura disponível sobre o assunto, as pessoas então têm um material interessante para poder discursar sobre ele. Porém, ao meu ver, existe um certo limite que, na minha percepção, se chega quando vai se falar sobre autismo. Para se ter uma ampla visão sobre o assunto, é preciso se estudar todos os dias. Isso é algo um pouco óbvio. Porém, como eu disse, aonde se estabelece esse limite? É pelo estudo? É pela quantidade de conhecimento que você tem sobre a área? Eu vejo que talvez seja pela própria autopercepção da pessoa de encarar a sua própria condição, e essa não condição neurológica, mas condição como ser humano, né? E não é possível você ter todo o conhecimento que já foi experimentado e que está disponível. E alguns que ainda estão em pesquisa e que não se tem uma resposta clara, objetiva e definitiva sobre o assunto. Sobre questões que estão dentro do transtorno. Por exemplo, como o autista reagiria dentro desta situação? Veja que essa pergunta, ela é, de certo modo, direcionada. Como um autista reagiria diante dessa situação? Ao ser exposto a perguntas de pessoas que ele desconhece, que está vendo pela primeira vez, e que pedem para que ele fale sobre assuntos da sua vida, sobre relacionamentos, sobre como é para ele se apaixonar, como é para ele construir a vida com outra pessoa, como é para ele passear, como é que é para ele andar de ônibus, como é que é para ele andar de carro, como é que é para ele viajar. Ele viaja sozinho? Consegue viajar sozinho? O que ele sente ao viajar sozinho e ao viajar acompanhado? São perguntas endereçadas feitas para um autista em específico. Eu posso ter respostas que diferem grandemente das respostas de outro autista. Por isso vem a construção do entendimento do espectro autista. Cada um pode ter reações diferentes. O fato de você perguntar para um autista como é que ele reagiria a certas situações e depois você perguntar para outro autista como é que ele reagiria, ele reage de uma forma diferente desse primeiro autista, o simples fato de se ter essa discordância faria com que eu não pudesse falar sobre o transtorno? Talvez não. Mas faria você questionar por que, dentro do mesmo transtorno, essas pessoas deram respostas diferentes. Deveria ser tudo igual. Deveria a resposta de um ser igual à resposta de outro, não é? Não. Inclusive, é natural que existam diferenças entre os dois. Porque eles são, antes de serem autistas, o que eles são? Eles são seres humanos. Um autista é claramente um autista, dentro de um espectro. As pessoas dentro do espectro compartilham características que possibilitam que o diagnóstico possa ser feito. Porém, as nuances que existem entre um e outro são tão importantes quanto o diagnóstico, porque é na nuance que você humaniza a pessoa. A pessoa não é o diagnóstico, ela tem um diagnóstico. Grande parte do transtorno, não, totalmente talvez, o transtorno seja parte intrínseca da pessoa, ou seja, ela seria outra pessoa se não tivesse o transtorno. E aí não entra se seria uma pessoa melhor ou pior, sabe? Porque o transtorno não é um traço de personalidade, ou seja, ele contribui para a sua visão de mundo, mas não quer dizer que a sua visão de mundo seria ou seja deturpada ou muito diferenciada por ter o transtorno. Nas questões mais maniqueístas, né? As suas atitudes ruins para com outra pessoa, não quer dizer que elas são ruins por ter o transtorno ou ruins por não ter o transtorno. Isso entra dentro das nuances. E a construção da própria personalidade acontece tanto em neurotípicos como neuroatípicos. No caso dos neuroatípicos, ela é construída
com prejuízos. Mas se você magicamente retirasse o transtorno, talvez a visão de mundo, a personalidade marcadamente conflitante, que gostaria, dentro do maniqueísmo, gostaria de fazer ruindades com as outras pessoas, ainda continuaria. Do mesmo jeito que continuaria se fosse ter atitudes boas. Não é o transtorno que te faz ter atitudes melhores ou piores. É a sua própria personalidade. A própria admissão que você, sim, comete hipocrisias, que você comete erros, que você não sabe de tudo, que você tem uma visão limitada, até que por óbvio não tem como você saber de tudo. O normal seria você ter mesmo uma visão limitada e saber um pouco mais sobre certas coisas, mas não a totalidade que há para se saber daquela coisa. Tem essa óbvia limitação do saber, do conhecimento, de ter lido tudo o que se há para saber sobre o transtorno, que, acredite, acontece até com profissionais. Profissionais também, muitas vezes, não têm acesso a tudo o que há para se saber sobre aquele transtorno, justamente por conta desse fato que eu falei, que é que a cada dia está sendo produzido mais conhecimento sobre o transtorno do espectro autista. Tem essa limitação, tem esse freio, tem-se, por óbvio. Uma coisa é você conversar com alguém que é autista, TDAH e tem DI, deficiência intelectual. E outra coisa é você conversar com uma pessoa, analisar, estudar sobre pessoas que são TDAH com altas habilidades, autismo com altas habilidades. Todos são diferentes. E no processo diagnóstico, essas diferenças também se explicitam. Porque uma pessoa que é TDAH e altas habilidades, sendo diferente de uma pessoa que só as altas habilidades, no sentido de que altas habilidades elas têm prejuízos também, necessitam de suportes. Só que uma vez que esse indivíduo tem os dois, os prejuízos acabam se acumulando organicamente. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que tenha TDAH e altas habilidades será igual outra pessoa que tenha TDAH e altas habilidades. Sendo que no próprio processo diagnóstico será um pouco diferente, porque essa pessoa que identifica que tem altas habilidades, através dos testes, o resultado dos seus testes pode ser ligeiramente diferente, já que você tem o elemento de déficit de atenção nessa superdotação. Sendo assim, você tem o que é chamado de dupla excepcionalidade. Então, o acúmulo desses prejuízos, porque existem prejuízos, pessoas podem ter dupla excepcionalidade e ainda assim terem outras condições, outras comorbidades. Então, para a pessoa já é complicado. Para os profissionais que fazem o diagnóstico também tem essa complicação, porque eles têm que avaliar várias coisas. Eu não falo tanto do local de fala, ou seja, só a pessoa que tem essas condições poderia falar sobre o assunto. Não é exatamente isso. Até porque a própria pessoa pode não ter as ferramentas para saber nomear o que acontece com ela. Então, nós precisamos juntar o saber de pessoas que estudam sobre o assunto com a vivência da pessoa que passa por isso todos os dias, considerando também que as vivências são diferentes. É multifatorial. Sendo assim, a questão talvez não seja pessoas que não têm autismo possam falar sobre autismo. As pessoas já falam, às vezes sem um conhecimento mais aprofundado, ou sem a vivência, e também influenciados por estereótipos. Do que seria um autista clássico, do que seria uma criança autista, do que seria um adulto autista. Aí entra uma série de questões. E falar sobre autismo cada vez mais possibilita que a pessoa que tem essa condição, que tem essa vivência, consiga entender mais certas atitudes que acontecem com seu corpo, que acontecem com sua mente. Porém, se colocar como uma pessoa que mais sabe, ou a pessoa que diz que só existe esse tipo de autismo, um generalismo muito grande, dizendo que o autismo só pode aparecer dessa forma, tem os critérios diagnósticos, sim, para identificá-lo. Porém, existe um gradiente de cores, que nesse caso é o espectro. Assim como existe um espectro de cores com várias tonalidades, o autismo também é assim. Ele se manifesta em cada pessoa com características identificáveis que nos unem dentro do transtorno, mas que as nuances criam nossas particularidades, criam esse indivíduo único. E o que eu quero dizer também é que o autismo é um aspecto que tem inúmeras variáveis de como ele se manifesta em cada pessoa. E assim sendo, cada pessoa também vai contar para o mundo sobre esta parte de si de uma forma diferente. Alguns não vão contar. Alguns vão contar para o seu círculo íntimo. Alguns vão contar com humor. Alguns vão se fechar, vão entrar em uma espécie de luto. Então existem diversas manifestações que dizem muito da sua personalidade também. Como é que você manifesta que você tem
transtornos. Algumas pessoas podem fazer o chamado chá revelação, que eu vejo muito mais como uma forma de se expressar do que uma forma de banalização. Porque pode-se ter essa impressão de que você tem que entrar em um luto e achar que a sua vida acabou, justamente por isso. Porque você conseguiu o diagnóstico e agora você sabe que as suas questões são verdadeiras, o que você achava que tinha de prejuízo é verdadeiro, então a sua vida acabou agora. Não. A sua vida sempre foi assim, e agora você tem como nomear essas coisas que você sente que tem de prejuízo, e agora você pode dar um passo a mais e se ajudar. E tendo essa percepção que você deve só agir de um jeito quando você descobre que você está no espectro, que é o jeito de se martirizar, de ficar se lamentando, de se fechar para o mundo. Essa não é a única forma de se manifestar. Fala-se que quando você adiciona humor, quando você adiciona piadas, quando você ri de si mesmo, é como se você estivesse banalizando a causa, banalizando o autismo, porque muitas pessoas sofrem. Isso é sabido. É sabido que todas as pessoas que têm transtornos, que têm comorbidades, de uma forma ou de outra elas sofrem. E ao meu ver, não é banalizar quando você se manifesta de forma a dizer que você recebeu o diagnóstico. Eu recebi o diagnóstico, vou contar para os meus amigos, vou contar para todo mundo que eu conheço. Eu tenho um nome para as coisas agora e eu estou feliz porque agora eu entendo o que passa pela minha cabeça. Se antes eu estava em luto, agora eu entendo o que se passa pela minha cabeça. Agora eu tenho como me ajudar. Banalização é muito diferente disso. Banalização é você não tendo o diagnóstico, você diz que tem e você faz um alarde sobre isso. É você oferecer soluções milagrosas e por vezes fáceis de tratamento. É você dizer, faça isso e você está curado do autismo, do TDAH. Isso é banalizar. É desrespeitar a manifestação da outra pessoa. É achar que, porque você recebeu um diagnóstico e você agiu dessa forma, você se martirizou, você teve uma visão bastante negativa sobre o diagnóstico, é pensar que por você ter tido, a outra pessoa também tem que necessariamente ser assim também. A manifestação é um recorte da vida da pessoa que ela coloca lá, que ela manifesta. É um recorte, uma visão muito pequena sobre o todo. E a construção de uma autoestima para pessoas que estão no espectro é extremamente importante. Senão existe desistência, desistência da vida. Mas ver o que se tem de qualidade em você é bastante importante, porque é importante para todo mundo. Então são várias coisas, né? As pessoas podem falar, mas quando elas falam sobre o assunto, assim como eu também falo, eu falo de uma visão de uma pessoa que tem essas vivências. Mas existem elementos, existem partes da minha vida que você pode não se identificar, porque eu também tenho uma personalidade. O transtorno é apenas um elemento. Então, algumas características minhas podem ser mais profundas em você, assim como algumas que são profundas em mim podem ser mais leves em você. Tudo depende. Tudo tem nuance. Então não existe uma verdade absoluta quando se fala sobre transtornos. Em cada um vai ser diferente e é bom evitar generalismos quando se fala sobre transtornos. Quando se fala sobre a mente, as pessoas falam, elas não vão deixar de falar, sejam elas profissionais, sejam elas pessoas que vivem com um transtorno, sejam elas pessoas que são parentes dessas pessoas que vivem com transtorno. Cada um tem a sua opinião, mas nenhuma delas vê o quadro todo, ou pode explicitar um quadro todo. Ou seja, pelo espectro ser tão amplo, muito pouco se encaixa em cada autista. Então, cada nova informação, cada nova opinião, muitas vezes baseada em estudos, muitas vezes não, é uma opinião. Pode acrescentar ao que você já vive, ou pode não servir para você, sendo assim não existindo uma verdade absoluta. Porém, existem as mentiras, né? Existem pessoas que contam mentiras sobre transtornos, né? Essas coisas milagrosas são mentiras. Isso é comprovado. E então, é claro que existe sempre esse perigo de que essas mentiras, uma vez ditas inúmeras vezes, acabam impregnando as pessoas e as pessoas passam a ter essas ideias. Então existem sim essas pessoas ou ideias perniciosas que se colocam no debate. E o que se fazer com elas? Começando pelo diálogo, explicitando que para você não é assim, para você as coisas não acontecem dessa forma. Ou sim, existem pontos de concordância, mas existem outras coisas que eu não concordo. Existem, no caso, as práticas comprovadas por evidências. Ou seja, não sou só eu falando, mas existe um consenso de abordagem, um estudo mais amplo sobre essas questões. É bem difícil de impedir que uma mentira se espalhe. Porém, a solução é tentar atacar essa mentira, colocar todo o seu esforço para atacar
atacar essa mentira ou usar seu esforço físico e mental para espalhar essa ideia de pluralidade, que existem critérios que são consensos para cada transtorno, porém existem as nuances de cada pessoa. É dificílimo impedir pessoas de manifestarem ideias mentirosas, ideias que não fazem sentido, ideias pouco pensadas, ideias que não têm base em estudos. É difícil impedir. As pessoas continuarão falando, mas você também pode usar a sua voz, usar o seu espaço para contar sobre a sua experiência, sobre o que se passa com você, sobre como é para você, na sua visão particular, e que também tem conexão com outras vivências de outras pessoas que passam por situações similares. Não é tudo igual. Há que se desconfiar um pouquinho quando tudo é igual, né? Criteriosamente, exatamente tudo, né? Mas é uma das formas, não é uma verdade absoluta, não tem como dizer definitivamente o que se pode fazer nesse caso. É tentativa e erro. Então, todos podem falar? Todos falam. Não quer dizer que o que eles falam servirá para você, serve para sua vivência. Quanto mais se espalhar esse fato comprovado de que se é um espectro, as pessoas podem entender melhor as nuances de cada um que compõe esse espectro. Que, na minha opinião, é comprovado, sim, de que se é um espectro, de que se tem nuances. Quanto mais isso for espalhado, as pessoas podem ter uma ideia melhor do que nós falamos quando falamos sobre autismo, quando falamos sobre transtornos. Então fale você também. Fale se você concorda, se você discorda, qual é a sua opinião. Deixe aí nos comentários que eu vou ler. Aqui eu deixo um vídeo sobre um assunto que eu toquei também nesse vídeo, que é sobre se autismo é uma sentença, que é um dos pensamentos que se pode ter uma vez que você reduz a discussão, né? Contribua para a continuidade desse canal, QR Code, apoia-se e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e vamos em frente.